o céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação nas relações que com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida? Então, por que a concedeu? A liberdade todos os espíritos têm de movimentarem-se no ambiente que lhe é próprio, no ambiente que lhe é possível. Só vai cair lá aqueles que estão em sintonia com aquele tipo de espírito. Portanto, vamos treinar, ter sintonia com os bons espíritos, praticando bem, fazendo bem. E, logicamente, que Deus não quer que a gente fique sofrendo, não quer que a gente fique preso aos guantes dos nossos algozes. Mas, pelas leis de afinidade e de sintonia, nós caímos em determinados grupos que seremos tratados de forma condigna com a nossa consciência naquele ambiente. No livro Libertação, Gúbio, André Luiz e Hilário foram tidos como neutros, então eles iam ficar presos para serem avaliadas as condições dele. Leia o livro para conhecer melhor a história. Mas, nesse caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo, pela sua onisciência, que vão sucumbir. Tendo a sorte dos demônios, não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Cada um é atraído e engodado segundo a sua própria concupiscência. Tiago foi muito feliz ao deixar essa anotação para nós, porque ele mostrou-nos que nós somos atraídos para aquilo que nós queremos e nós buscamos aquilo que nós queremos buscar. E, lógico que ele deixou de anunciar também que seremos responsabilizados por aquilo que buscamos, por aquilo que gostamos de estar junto. Portanto, aqueles espíritos que estão nas regiões de sofrimento, que estão lá em sofrimento, que estão lá passando por todas as situações mais complexas, eles estão porque faliram, porque se deixaram entregar gostosamente naquela situação de sofrimento, de angústia e às vezes até de revolta contra Deus. No livro O Abismo, tem um grupo de espíritos que se comprazem em dizer que eles estão daquele jeito, mas também eles não cederam à vontade de Deus, que estão enfrentando Deus. É uma situação bem primária, é uma coisa muito complexa que não dá para a gente entender uma mente dessa. Queria afrontar Deus, o soberano Senhor do universo, você só vai se degradar. E ele vê que está se degradando, mas ele fala, mas também estou afrontando Deus. Faz necessário, então, que todos nós comecemos a ter uma percepção diferente da vida, para começarmos a entender como devemos agir e reestruturar nossos sentimentos, para que a paz e a harmonia estabeleçam em todos os corações e a consciência tranquila possa fluir normalmente pelos caminhos do bem. Ainda, se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação, mas não, a condenação é irrevogável e eterna. Aí sim está errado. Mas já foi explicado a Lures, anteriormente, que todas as vezes que nós estamos em condição de sofrimento, parece uma eternidade. E quando nós estamos na situação de prazer, parece um átimo de segundo. Portanto, nós estamos na condição necessária ao processo evolutivo aqui na Terra e depois no plano espiritual. Portanto, quanto melhor aproveitarmos a nossa oportunidade aqui na Terra para fazermos o bem, para trabalharmos intimamente pelo bem, mais nós estaremos construindo paz, harmonia e o bem. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Se você chegar nessas regiões infelizes, segundo essa teoria, você pode se arrepender, você pode lamentar, você pode pedir, implorar por uma regeneração, e você vai estar lá somente sofrendo para a eternidade. O que é totalmente ilógico, por todos os pontos de vista que você queira olhar, principalmente quando Kardec evoca as imperfeições das leis humanas, para nos mostrar que, por mais imperfeito que nós somos, a gente já dá uma misericórdia para a pessoa. Então, a segunda fase, a próxima fase, é começar o processo regenerativo. Isso se dá através da reencarnação. Os demônios não passam
portanto, de agentes provocadores e, de antemão, destinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que antevia ao criar estas almas a sorte que as aguardava. Se a pessoa acha que a sorte que aguardava é ficar no inferno porque o diabo está aqui recrutando almas, sempre lembro de um colega de trabalho que ele falava que a gente estava mais perto do diabo do que de Deus, que o diabo estava sempre pronto a levar as almas que iam morrer. E, portanto, ele tinha muito medo de morrer, e quando morria alguém da família dele, ele ficava apavorado, porque o diabo poderia ter arrebatado essa alma, porque o diabo é muito astuto. Agora eu sei de onde ele tirou essa ideia. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que quanto mais nós procurarmos nos sintonizar com o bem, quanto mais nós procurarmos trabalhar pelo bem, mais nós vamos fortalecermos-nos, mais nós vamos edificar, mais nós vamos construir intimamente as forças necessárias ao nosso processo de crescimento, ao nosso processo regenerativo. Trabalhemos, pois, intimamente, para que o amor e a paz estejam sempre nos fortalecendo, nos alimentando a alma e nos impulsionando para uma manhã de luz, de fraternidade e de harmonia. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar as prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade de um Deus cujos atributos essenciais são. É estranho pensar que Deus permitiria que o diabo ficasse aqui, faça isso, faça aquilo, para fazermos tudo errado, para depois cairmos na desgraça de estarmos naquelas regiões de sofrimento. Mas o que faz os obsessores? Como agem os obsessores? Como eles trabalham na intimidade do ser? No Livro dos Espíritos pergunta-se se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta é curta e objetiva. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então os espíritos dirigem a nossa vida. Uns nos intuem e nos inspiram para o bem. E outros tentam até tomar posse dos nossos atos para nos jogarem no mal. Cada um com a sua pertinência, com a sua possibilidade, com a sua persistência, mas todos nós temos o mecanismo divino da oração e da prática do bem para nos defendermos dos maus e nos sintonizarmos com os bons. E a prática, e conforme diz ali, os atributos essenciais de Deus são justiça e bondade soberanas. Se Deus é justo e bom, Ele não quer que a gente fique sofrendo. Nós sofremos que cometemos erros. E ao cometermos erros, criamos um conflito conscienciológico que nos faz estar junto com espíritos do mesmo jaz, com os mesmos conflitos. E muitas das vezes a gente até quer ser punido por aquela falta que nós cometemos. Portanto, que tem pessoas que a gente trata não melhora de jeito nenhum, porque eles querem ser punidos. Eles acham que têm que ser punidos. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas? Não. A questão básica é que não é que Jesus ensinou deste ou daquele jeito. Ele nos mostrou que existe uma lei que vai nos colocar onde estivermos necessidade de estar. A partir desse momento, nós temos então que aprender a praticar os bons atos para estarmos de bem com a vida, de bem com a nossa consciência, para estarmos junto com aqueles que estão de bem com a vida, de bem com a consciência. Senão ficamos presos no sofrimento. Mas estamos numa situação ou noutra por opção própria, por nós mesmos, por nossa própria opção. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Então, naquele tempo que as pessoas entendiam pouco, liam pouco, tinham pouca leitura, procuravam e não entendiam bem, eles deixavam-se levar por aquelas ideias, até mesmo manipulados por espíritos do mesmo jaz. Mas depois que as pessoas puderam escrever, levar para casa, ler, fazer uma reflexão, lembrar que ele pode ter a possibilidade de estar dentro de um patamar melhor do que aquele que ele quis, em ter uma compreensão superior, ter um entendimento maior, aí ele começa a ser mais questionador.
O homem atual questiona demais. O homem atual procura compreender, pelo prisma da razão e do bem, um Deus que não é mais um Deus antropomórfico, que é um Deus soberanamente justo, bom, equânime e que permeia todo o universo. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreenda a justiça e, desejando-a, tanto na vida quanto na morte, exclama: não é, não pode ser tal, o Deus não fora Deus. Diante das situações mais adversas, nós temos que procurar aprimorarmos-nos espiritualmente para seguirmos o caminho redentor. E para aperfeiçoarmos-nos espiritualmente, precisamos de um conjunto de fatores, um conjunto de ações que nos leva a nos melhorar, que nos leva a nos aperfeiçoar. E é por isso que precisamos trabalhar intimamente para que o bem esteja sempre presente em nossos atos, em nossas ações, para que a gente possa estar mais próximo de Deus, para que a gente possa estar realmente sendo bons filhos de Deus. Lembrando que as obras espíritas se complementam, e quando não está claro em uma, vai clarear na outra e vice-versa. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre.